principais armas do nosso adversário é a ignorância e a mentira. Eu conversava com a minha esposa hoje e eu dizia para ela, está aí uma das razões pela qual as pessoas, os irmãos, têm muita dificuldade em praticarem diariamente, que é a leitura da palavra de Deus. Você consegue, por exemplo, assistir uma série na Netflix que dura 4 horas e você assiste que o tempo passa que você nem percebe. Você consegue ler qualquer outra coisa e você não sente sono e não tem dificuldade. Você lê um artigo científico, você lê uma revista de fofoca, você lê uma revista voltada para a juventude, para pessoas famosas, e você lê um jornal, você lê um noticiário, mas você já percebeu a dificuldade que nós temos de lermos a palavra de Deus? E por que existe essa dificuldade? Essa dificuldade existe porque a Bíblia Sagrada ela é diferente dos demais livros. A Bíblia Sagrada é um livro inspirado por Deus, que contém a revelação de Deus, e o nosso adversário sabe, meus irmãos, do perigo que é um cristão que conhece a palavra de Deus, então ele se opõe. Sem falar da nossa carne, a nossa natureza caída, a nossa natureza adâmica que peleja contra as coisas de Deus, que se opõe naturalmente à palavra de Deus. Então a nossa carne não quer ler a palavra de Deus. Existe uma oposição espiritual maligna contra as nossas vidas que faz com que a gente não queira pegar a nossa Bíblia, mas nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós não podemos simplesmente ficar aguardando uma vontade vir no nosso coração para que a gente passe a estudar e a meditar a palavra de Deus. Essa é uma postura de um cristão maduro. Ler a Bíblia Sagrada até mesmo quando a pessoa não está com vontade de ler. Não é assim que as pessoas maduras e disciplinadas elas agem? Por exemplo, eu sou uma pessoa que não sou muito dado à atividade física. Eu sempre fui assim. O meu gosto natural sempre foi para o lado artístico, musical, mas atividade física nunca foi o meu forte. Mas os irmãos sabem que eu adoeci recentemente e eu preciso me exercitar. Então já não é mais uma questão de se eu gosto, se eu estou com vontade ou não, é uma questão de necessidade, é uma questão de saúde, é uma questão de sobrevivência, e o cristão deveria tomar a mesma postura no que diz respeito ao seu relacionamento com a palavra de Deus. Já não é mais uma questão de se eu estou a fim de ler ou não, mas é uma questão de saúde espiritual, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de entendermos que nós estamos diante de uma batalha e de uma guerra, e que nós não podemos vacilar. Amém? Estratégia do diabo. Ele quer que o povo seja ignorante no que diz respeito à palavra de Deus. O profeta disse: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. O Senhor Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O povo está errando, o povo está pecando. O povo não tem força, o povo não tem direção por causa da ignorância. Precisamos abrir os nossos olhos. Como é que nós vamos vencer essa batalha? Primeiro, precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, estando unido com o Senhor Jesus, reconhecendo que sem Ele nós nada podemos fazer. A segunda coisa é, versículo 11, vistam-se com toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos traz aqui uma imagem de uma armadura, e ele usa essa imagem para nos ensinar que nós precisamos estar preparados para a batalha.
Então, para que a gente seja vitorioso nessa batalha, nós precisamos estar devidamente equipado. Precisamos estar devidamente equipado. O Senhor nos convocou para uma batalha, mas nessa batalha Deus não nos envia sem os recursos necessários para vencermos. Nesta batalha, o Senhor, nosso Deus, providenciou para nós todos os recursos que nós precisamos para nós vencermos a batalha. Então Deus é aquele que concede a cada um de nós essa armadura. A armadura está aí à nossa disposição. Está à nossa disposição. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos vestir a armadura. Então, se você está sendo derrotado, não é por falta de recurso. O recurso Deus já providenciou. Está aí diante de você. Mas quando a Bíblia diz, vistam-se, ela está falando da nossa parte, da nossa ação, da nossa atitude de ir e tomar posse daquilo que Deus colocou à nossa disposição. Você está entendendo? A armadura de Deus está disponível. Não é necessário que a gente enfrente essa batalha de peito aberto. Você não precisa enfrentar essa batalha sem nenhum recurso. Deus já providenciou a você todo o recurso necessário para que você seja um cristão vitorioso. E nós precisamos fazer isso de forma consciente, nos apropriando desse poder que o Senhor Jesus disponibilizou a cada um de nós. Porque sem a armadura de Deus, nós não vamos ter condições de resistir no dia mal e nem de permanecermos firmes. Porque a Bíblia diz assim, vistam-se com toda a armadura de Deus, para quê? Para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então nós precisamos da armadura de Deus para, nessa luta, permanecermos firmes. Amém? Resistir fala da possibilidade de nós vencermos, ou seja, é perfeitamente possível nós vencermos a batalha. Quando a Bíblia fala de permanecer, ela está nos falando da nossa condição após a batalha, ou seja, vocês resistem, ou seja, vocês vão enfrentar essa batalha, vocês têm condição de saírem vitoriosos, porque todo o recurso está disponível, e não somente isso, vocês também têm a condição de permanecerem firmes após essa batalha. Ou seja, a Bíblia está falando que nós podemos, como povo de Deus, como parte do exército de Deus, enfrentarmos batalha após batalha e vencermos cada uma dessas batalhas, caminharmos de vitória em o nome do Senhor Jesus. É possível, irmãos, é possível caminharmos de vitória em vitória, e essa é a razão pela qual nós precisamos da armadura de Deus, porque como a Bíblia já disse aqui para nós, os nossos inimigos não são de carne e sangue, a nossa batalha não acontece no mundo físico, mas no mundo espiritual. O versículo 14 diz o seguinte: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. A primeira parte dessa imagem que Paulo nos apresenta é esse cinto da verdade. A imagem que Paulo tinha era de um soldado romano que estava preparado para a batalha. Para que você saiba, o exército romano era um exército imbatível na sua época, por causa do poder que eles tinham, por causa da maneira como eles se posicionavam, por causa das suas estratégias, por causa da sua unidade, por causa da maneira como eles enfrentavam os seus adversários, eles eram ali imbatíveis. Então Paulo ele tem essa ideia de um soldado romano, preparado para a batalha, e ele fala do cinto
da verdade, esse cinturão da verdade. Tem gente que pensa que quando nós falamos da armadura de Deus, nós estamos, por exemplo, falando de algo místico, aonde eu vou orar e Deus vai me revestir com essa armadura. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos aprender que, na verdade, se revestir com essa armadura está falando de um estilo de vida. É a maneira como nós vivemos, é que vai determinar se nós estamos preparados para essa guerra, revestido com essa armadura ou não. Então, qual é o estilo de vida de alguém que está preparado para enfrentar essas batalhas espirituais? A Bíblia fala de alguém cingindo-se com a verdade. Ou seja, existem situações que a gente enfrenta ou vai enfrentar em que a mentira vai parecer mais adequada para nós. Poxa, eu estou aqui vivendo essa situação, então eu acredito que a melhor coisa que eu tenho para fazer agora é falar uma mentira, é praticar uma mentira. Mas nós precisamos entender que não existe nenhum tipo de bênção vindo da mentira, irmãos. Como povo de Deus, nós precisamos ter consciência de que toda mentira provém do diabo. Jesus, ele falou aos judeus que estavam ali com a intenção de matá-lo. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, Jesus disse a eles o seguinte: olha, vocês são do diabo, o que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só o que a palavra de Deus está nos dizendo, meu irmão. Está nos ensinando que o diabo é o pai da mentira. Logo, todos aqueles que vivem na prática da mentira são filhos do diabo, conforme a palavra de Deus está nos dizendo. Então, uma pessoa que vive na prática da mentira é alguém que está vulnerável aos ataques do inimigo nesta guerra espiritual. Portanto, meus irmãos, nós precisamos abandonar toda mentira, precisamos cingir os nossos lombos com a verdade. Os filhos de Deus são aqueles que praticam as obras de Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. O nosso Deus é o Deus da verdade, e os seus filhos devem viver e praticar e dizer a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se queremos vencer essa guerra, nós precisamos ser da verdade. Outra coisa que nós precisamos enxergar nesse texto de Efésios, capítulo 6, é que o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava visando a unidade da igreja. Ele vai dizer da igreja funcionando como um corpo, aquela mesma ilustração que nós já falamos aqui, quando nós estudamos Romanos, capítulo de número 12. A outra ilustração que Paulo ele fala acerca do povo de Deus trazendo essa ideia de um exército que precisa estar bem alinhado, que precisa estar em unidade, em união, para que eles possam assim vencer. Não foi o próprio Senhor Jesus que disse que toda casa dividida, ela não vai subsistir? Então, para que a gente vença essa guerra espiritual, nós precisamos estar unidos. Mas a unidade só vai ser possível se nós praticarmos e vivermos a verdade, porque a mentira causa divisão,
A mentira traz discórdia, a mentira dissemina contenda entre o povo de Deus, fazendo com que o povo do Senhor fique enfraquecido. Por isso, nós precisamos viver e falar sempre a verdade. Precisamos ser um povo sincero, precisamos ser um povo verdadeiro para que a unidade da igreja não seja comprometida. Por isso Paulo disse no capítulo 4, verso 25 dessa carta aos Efésios: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Diga amém. O versículo 14 diz: e vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça nos fala de uma vida moralmente pura. A couraça da justiça fala de alguém que está vivendo uma vida irrepreensível, meu irmão. Nós precisamos viver uma vida irrepreensível diante de Deus, diante dos homens, porque da mesma maneira que não existe bênção nenhuma na vida daquele que vive na prática da mentira, da mesma maneira não existe bênção da parte de Deus na vida daquela pessoa que vive na prática da injustiça. Nós fomos chamados por Deus para vivermos uma vida santa, para vivermos uma vida pura, porque toda vez que alguém comete uma injustiça, sabe o que acontece? Deus se opõe àquela pessoa. Deus não está do lado daquele que pratica a injustiça. Nós precisamos ter em mente isso, nós precisamos entender isso, irmãos. Então, nós não podemos dar lugar ao nosso adversário vivendo uma vida na prática da injustiça. Por isso a Bíblia diz, vestindo a couraça da justiça. É aquela parte da armadura do soldado romano que protege o seu peito. Amém? O versículo 15 diz, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Isso fala de alguém que está sempre preparado para anunciar as boas novas da paz. É muito legal essa expressão, boas novas, né? O evangelho da paz, porque a palavra evangelho significa boas novas, né? Por que é chamado de o evangelho da paz? Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo é aquele que promove a paz primeiro entre o ser humano pecador e Deus. Porque por conta dos nossos pecados nós fomos afastados de Deus, estamos separados de Deus, mas aí vem o evangelho e anuncia essa boa notícia de que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, providenciou a todos os homens, né, a possibilidade de salvação, quando Ele enviou o seu Filho Jesus, e agora todo aquele que crê no Filho, todo aquele que crê na obra do Calvário, da cruz, ele pode ser reconciliado com Deus e ter assim a paz com Deus, porque diz a sua palavra, justificado, pois, pela fé, nós temos paz com Deus, e coisa maravilhosa é termos paz com Deus, coisa maravilhosa é nós chegarmos aqui num culto como esse, direcionarmos a nossa oração, chamando esse Deus poderoso e santo de Pai. Por que nós podemos fazer isso? Porque nós alcançamos, por meio da cruz, essa paz com Deus. E nessa batalha nós precisamos estar sempre preparados para anunciar essas boas novas, fazendo com que outras pessoas encontrem essa paz em Deus. Mas não somente isso, a Bíblia chama de evangelho da paz, porque, como eu disse, a obra de Satanás é causar divisões e contenda entre os homens, mas a obra de Deus é fazer com que a gente tenha paz não somente com Deus, mas também paz com os nossos irmãos. Então a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12, verso 8, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa nessa guerra espiritual, você precisa ser um agente da paz.
alguém que luta, que se esforça, que faz de tudo para viver em paz com todas as pessoas. Diga amém. O versículo segue dizendo, Efésios capítulo 6, versículo de número 16, segurando sempre o escudo da fé. Ou seja, o escudo da fé fala de alguém que confia completamente em Deus, que vive na dependência de Deus. Meus irmãos, entenda que o nosso adversário, o diabo, é aquele que semeia a descrença, é aquele que semeia a dúvida. É só nós olharmos para a obra dele no decorrer da história. Você vai ver lá em Gênesis, Satanás lançando dúvida sobre aquilo que Deus havia dito. Ele não foi até a mulher e disse: foi isso mesmo que Deus disse a respeito, vocês não podem comer de nenhuma árvore, distorcendo aquilo que Deus havia feito. Ele continua trabalhando da mesma forma, mas nós somos chamados por Deus para vivermos pela fé, para confiarmos completamente em Deus, para dependermos do Senhor, para nos agarrarmos às suas promessas e crermos que aquilo que Deus disse, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o seu santo nome. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Graças a Deus. Versículo 17 diz: usem também o capacete da salvação. Quando nós falamos de salvação, nós precisamos enxergar a salvação em três aspectos. A salvação que aconteceu no passado, nós fomos salvos, porque é assim que a Bíblia apresenta para nós a salvação. A obra da salvação é apresentada assim na Bíblia. Ela fala que nós fomos salvos, ela fala que nós estamos sendo salvos, e ela fala que nós seremos salvos. Vamos ser salvos no futuro, no sentido de que a nossa salvação será consumada quando nós estivermos diante do Senhor Jesus. Amém? Então, quando nós falamos da salvação, nós precisamos viver sempre com essa consciência da volta iminente do Senhor Jesus. Então, se a gente quiser ser mais do que vencedor, uma das formas de nós não sermos derrotados é termos a consciência disso. Jesus, Ele irá voltar. E Ele pode voltar a qualquer momento. A igreja sempre creu assim, na volta iminente do Senhor Jesus. Os nossos primeiros irmãos viviam na expectativa da volta iminente do Senhor Jesus. E nós precisamos viver da mesma forma. Por mais que a gente não contemple com os nossos olhos o Senhor Jesus voltando entre as nuvens, e ouvirmos o ressoar da última trombeta, sermos arrebatados para estarmos com o Senhor, embora a gente não veja isso, embora eu deseje e anseie por isso, a gente está aí na iminência de nos encontrarmos com o Senhor Jesus por intermédio da morte, sim ou não? A qualquer momento nós poderemos ser chamados para comparecermos diante do Senhor. E a Bíblia está dizendo, meu irmão, quando ela fala do capacete da salvação, ela está nos chamando a atenção para isso. Que uma pessoa que perde essa visão, esse entendimento, essa compreensão de se encontrar com o Senhor Jesus, aquela pessoa que diz assim: Jesus não vai voltar agora não, ainda vai demorar muito, eu nem quero pensar nisso agora, eu tenho certeza que Jesus não vai voltar hoje. Essa pessoa é como se ela estivesse no reino espiritual, pegando o capacete da salvação que protege ela e colocado assim de lado. Isso é tudo que o diabo quer que a gente faça, meu irmão. Não, depois eu vejo esse negócio de salvação. Jesus não vai voltar agora, então eu posso viver aqui na prática do pecado, porque lá na frente, amanhã, semana que vem, no próximo ano, quando eu estiver mais velho, eu trato esse negócio de salvação. Esse tipo de pensamento faz com que a pessoa esteja vulnerável à ação do diabo. A Bíblia chama essa pessoa de louca, de insensata. Louco, amanhã pedirão a tua alma e o que você tem preparado para esse dia.
A pessoa que está com o capacete da salvação fala de uma pessoa que está vigilante, fala de uma pessoa prudente, fala de uma pessoa preparada para se apresentar diante do general de guerra, que é o Senhor Jesus, que está sempre à disposição das suas ordens. Então nós precisamos estar com o capacete da salvação. E a Bíblia fala também sobre a espada do Espírito, no versículo 17, que é a palavra de Deus. É a única arma que aparece aqui como sendo não somente uma arma de defesa, como também uma arma de ataque. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o apelo que o Senhor Jesus faz a nós. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra de Deus. Ela é a nossa arma para vencermos o nosso adversário. Eu queria que você, pela fé, contemplasse o Senhor, porque eu não sei do que você está precisando para vencer essa guerra, eu não sei, mas o Senhor sabe, e você sabe também. E eu quero que você, meu irmão, pela fé, vá ao Senhor e peça a Ele exatamente aquilo que você precisa para enfrentar, para vencer essa batalha. Talvez você precise de algum recurso financeiro. Eu quero te dizer que Deus pode suprir cada uma de tuas necessidades. Ele pode abrir portas para você, para que você receba tamanho livramento no dia de hoje. Então vá ao Senhor e apresente neste momento a tua necessidade, porque o teu Deus está com o ouvido inclinado, ouvindo o teu clamor. Aleluia! Por meio de Cristo não há mais barreira, não existe véu. Nós estamos diante do Senhor Deus Todo-Poderoso e nós podemos ir lá e tomarmos posse daquilo que Cristo conquistou para nós. Aleluia! E vencermos as nossas batalhas. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, que o Senhor confira a você a força necessária, a fé necessária. Em nome do Senhor Jesus, vá a Deus e se aproprie daquilo que Cristo conquistou a você na cruz. Até mesmo você que está passando por algum tipo de enfermidade no seu corpo físico, na sua alma, por meio da comunhão com Deus que a cura, o Senhor é poderoso para curar você, para restaurar a sua saúde e lhe devolver saúde física, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, realiza a tua obra no dia de hoje. Visita cada pessoa, cada irmão, cada irmã. Vá de encontro no dia de hoje à necessidade dos teus filhos. Levanta aqui, Senhor, um poderoso exército. Meu Deus, eu creio, meu Deus, que o Senhor está levantando no dia de hoje um povo forte, que está abandonando a mentira, está se cingindo com a verdade, que está colocando nesse exato momento a couraça da justiça, porque está decidindo abandonar toda injustiça. Eu estou vendo, meu Deus, pelos olhos da fé, um povo, Senhor, confiando em Ti, nas Tuas promessas, erguendo o escudo da fé, Senhor, sendo protegido contra os dardos inflamados do inferno, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Deus, que aqui está se levantando um povo, Senhor, determinado, Senhor, a amar a Tua palavra, um povo que vai se deleitar na Tua palavra, que confia na Tua palavra, que manuseia, meu Deus, a espada do Espírito, que é a Tua palavra, meu Deus, porque a partir de hoje, Senhor, nós vamos não somente ouvir a Tua palavra, mas vamos esconder a Tua palavra, e ela estará sempre nos nossos lábios, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Não há Deus como o nosso Deus, que não somente nos chamou para a batalha, mas equipou cada um de nós com todos os recursos necessários para vencermos as nossas guerras e glorificarmos o seu santo nome. Aleluia.
Graças a Deus. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor.